Eis que venho sem demora, breve Jesus voltará. Muito bom dia, um feliz sábado a você que está aqui, ou a você que está nos assistindo através da internet. Nós estamos na Captain Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia, que é uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Estou feliz por ver você aqui nesta manhã, que Deus te abençoe. A você que decidiu nos visitar, assistir o nosso culto aqui, seja muito bem-vindo. Nós ficamos felizes e nos alegramos com a tua presença aqui em nós, que Deus te abençoe na sua disposição de ter vindo aqui. Antes de entrar na mensagem desta manhã, eu quero convidar duas pessoas aqui da nossa igreja, um jovem e uma criança. Eu quero convidar aqui o Ben, quero convidar a Júlia. Onde está a Júlia? Júlia, vem aqui por favor. Quero convidar vocês dois aqui. Semanas atrás, o Henrique de Paula, ele me procurou e falou assim: pastor Ben, por favor, vem aqui. Júlia, vem aqui, querida. Pode vir aqui, Ben. Ele me procurou: pastor, na próxima vez que você for pregar sobre o Apocalipse, o Ben, ele preparou um desenho a respeito do próximo tema. E eu recebi o desenho pela internet, eu queria compartilhar nesta manhã o desenho com a igreja que o Ben fez. Pode colocar, por favor, Guilherme, o desenho? Não, desculpa, volta, esse daí, esse daí, tá? Esse daqui é o desenho que o Ben fez. A primeira cena, ele está descrevendo ali quando João tem a visão do anjo que é visto lá no altar do sacrifício. Segundo desenho, ele está mostrando aqui os 4 anjos que estão atados na beira do rio Eufrates. No desenho de baixo, ele está mostrando aqui o leão, o cavalo que tem cabeça de leão, que tem a sua cauda como serpente, o cavaleiro vestido de vermelho. E ele retratou muito bem, e detalhe que o leão está soltando ali uma chama de fogo. E ele retratou muito bem mesmo a visão daquilo que está acontecendo no texto que nós vamos estudar hoje, da sexta trombeta. Ele tem os desenhos aqui, ele fez o desenho também, trouxe para a gente o desenho no original. Tem mais aqui, tem outro aqui também que não apareceu ali na tela. Estão todos aqui. Depois, para aqueles que quiserem parabenizar e ver o desenho do Ben, fiquem à vontade de procurá-lo. Ben, muito obrigado. Muito obrigado de coração, tanto por participar ativamente assistindo, aprendendo, e participar contribuindo também. Eu estou entendendo que você está me dando de presente os desenhos, é isso? Então tá bom, muito obrigado. Espera aqui um minutinho. Espera aqui, calma, não terminou. Ok? E na semana passada, a professora Kátia pregou aqui na nossa igreja, e no final ela foi presenteada com um desenho. E isso chegou ao meu conhecimento. A Júlia, ela desenhou, enquanto a professora Kátia pregava, ela desenhou. A professora Kátia, a pregadora, o Guilherme vai colocar a imagem para nós também. Ela fez aqui ao vivo o desenho enquanto a professora Kátia estava pregando para nós. E eu fico feliz, queridos, porque a igreja adventista, seja ela qual for, é uma incubadora de talentos. Os nossos meninos e meninas, ao longo do tempo na igreja, eles vão desenvolvendo talentos nas diversas áreas da vida. E cada uma desses que estão aqui, o Ben como jovem, a Júlia como uma criança, os nossos filhos que estão aqui nos diversos ministérios, estão sendo preparados para servirem a Deus e a sociedade. Como vocês fizeram e contribuíram com a igreja, pessoalmente, esse é um presente meu para vocês. Eu quero presenteá-los nesta manhã, bem como a Bíblia. Deus te abençoe, parabéns, você merece. Júlia, querida, parabéns para você, uma Bíblia de coração. Que Deus te abençoe, que vocês continuem usando os dons e talentos que Deus deu para vocês aqui na nossa igreja. Um feliz sábado, muito obrigado de coração. Podem se assentar, que Deus os abençoe. Eu quero convidar a você agora a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, lá no capítulo 9. Livro de Apocalipse no capítulo 9. Queridos, regularmente eu tenho perguntado a você, e eu espero que você tenha absorvido e refletido nessa pergunta. Aquilo que você conhece é verdade mesmo? Ou melhor, aquilo que você tem pressuposto como ser verdadeiro, aquilo que você julga ser verdade, é verdade mesmo? Ou você apenas acredita que é verdade porque te ensinaram e te falaram que é verdade, mas você mesmo nunca parou pessoalmente para ir a fundo nas escrituras e chegar à sua conclusão de que aquilo que você acredita que é verdade mesmo, de acordo com a Bíblia? Essa série do Apocalipse tem como proposta nos ajudarmos
a não nos conformarmos com aquilo que achamos que é verdade, mas a buscarmos, através do livro do Apocalipse, o entendimento claro daquilo que é verdade. Aqueles que se apegam à leitura da Bíblia, uma leitura robusta da Bíblia, eles têm um divisor de águas na vida. Quem lê a Bíblia nunca andará na solidão, pois a Bíblia é uma rica fonte de vida interior. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse nessa série, mas nas últimas 2 mensagens que eu apresentei, eu falei sobre as 7 trombetas. E hoje eu estou terminando esta série dentro da série, com essa terceira mensagem, terminando esse tópico das 7 trombetas do Apocalipse. Antes de entrar no texto, eu queria rapidamente só recapitular alguns pontos com você a respeito daquilo que nós já vimos até aqui. Primeira parte, eu já mencionei, esse tema das 7 trombetas, pessoalmente, para mim, é a parte mais difícil, que mais me desafia no Apocalipse. Um outro ponto importante é que as 7 trombetas, elas simbolizam intervenções de Deus na história, como julgamento em resposta à oração do povo de Deus. As trombetas, ou as 7 trombetas, elas estão em paralelo com os 7 selos. Ambos tratam do mesmo período de tempo, que vai desde lá do 1º século, até o momento onde nós temos a iminente volta de Cristo Jesus. As trombetas, elas são organizadas e elas caminham em pares. A primeira e a segunda trombeta são juízos de Deus contra aqueles que perseguiram os primeiros cristãos e foram responsáveis pela morte de Cristo Jesus. A terceira e quarta trombeta tem que ver com os julgamentos de Deus, a igreja cristã, não a primitiva, mas a medieval, e o período pós-reforma que nós tivemos. E a quinta e sexta trombeta, elas têm que ver com o mundo ocidental, o mundo iluminista, aquilo que aconteceu na Revolução Francesa, quando Deus foi substituído pelo homem. A Bíblia deixou de ser a norma de prática e fé da vida, e em lugar da Bíblia se colocou o intelecto, a razão humana. Nós vimos também que com isso, deu-se a oportunidade para que forças demoníacas invadissem a terra. Todavia, essas forças demoníacas não causariam dano àqueles que receberam o selo de Deus, pois eles pertencem a Deus e não seriam atormentados por essas forças. E finalmente, nós vimos que esse período das 7 trombetas é um período de julgamento. Todavia, nesse processo de julgamento das 7 trombetas, a graça, a misericórdia e a salvação ainda está disponível. Deus, inclusive, está trabalhando pela salvação de todas as pessoas, daqueles que o aceitam e inclusive daqueles que o rejeitam. Dito essas coisas, eu quero convidar você agora para nós lermos aquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 9, verso 13 e verso 15. Hoje nós vamos terminar a 7ª trombeta, e a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Diz assim Apocalipse, capítulo 9, verso 13 e 14. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Esses 2 versos aqui dão introdução à 6ª trombeta. E o que nós temos aqui, queridos, é muito significativo. 2 pontos para nós notarmos sobre a 6ª trombeta. Você já percebeu que as trombetas caminham em pares, e esta 6ª trombeta, ela foi fundada, baseada, ela está fundamentada na 5ª trombeta. É a 5ª trombeta que cria contexto para a 6ª trombeta. E o texto diz que João ouve uma voz, e essa voz ela vem lá do altar de incenso de ouro. Qual que é o significado disso, ou a importância disso? Você lembra que nós vimos lá atrás, no começo das 7 trombetas, que o anjo ele está diante do altar do sacrifício, o qual o Ben desenhou e a gente viu aqui. O anjo recebe aquelas orações, ele se dirige agora para o santuário celestial, vai à presença de Deus, e diante de Deus e do altar de ouro do incenso, ele oferece as orações dos filhos de Deus. Ao essas orações serem recebidas, começa então o toque de cada uma das trombetas. O ponto é, se o anjo está tocando a 6ª trombeta, isso significa que Deus ainda está ouvindo as orações do seu povo, Jesus Cristo está em intercessão no santuário celestial, e ainda estamos vivendo em tempo de graça. Ou seja, da primeira à 6ª trombeta, nós temos Cristo Jesus intercedendo por nós,
e as portas da salvação continuam completamente abertas. Nós vamos ver que isso em algum momento vai mudar. Mas o ponto significativo aqui desse verso é essa expressão que está dizendo a respeito do rio Eufrates. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Por que esses anjos estão na beira do rio Eufrates? Por que a Bíblia os descreve e os coloca ali? Queridos, quando nós vamos a Gênesis capítulo 15, os versos seguintes, nós temos a passagem onde Deus faz uma aliança com Abraão. E quando Deus chama Abraão para uma aliança, Deus faz uma promessa de descendência e de terra. E quando Deus fala que Abraão seria dono, teria uma terra para ele e para o seu povo, a Bíblia já descreve qual seria essa terra e qual seria a sua extensão. E se nós lermos lá o relato, você pode ler depois na sua casa, lá em Gênesis 15, 16, você vai ver que essa terra, ela começa no grande mar e vai até o rio Eufrates. O povo de Deus viveria entre o grande mar e o rio Eufrates. Agora, se o povo vai até o rio Eufrates, o que está do outro lado da margem do rio Eufrates? Quando nós vamos à Bíblia, nós não precisamos de ler nesta manhã, vou te dar o texto como referência por conta do tempo. Quando você vai a Isaías 7:20, Jeremias 46, verso 10, você nota que os inimigos do povo de Deus é que vivem do outro lado do rio Eufrates. Então, quando a Bíblia fala sobre alguém que está da outra margem do rio Eufrates, a Bíblia está falando sobre os inimigos do povo de Deus. E em Isaías 8:7, você nota que quando Deus está enviando juízo sobre o seu povo, os inimigos que vão fazer juízo contra o povo de Deus, eles vêm lá do rio Eufrates. A Bíblia chega a dizer que essa gente é como uma água transbordante que vem varrendo e destruindo o povo de Deus. Em outras palavras, João está vendo que 4 anjos estão atados e desse lado do rio estão os inimigos do povo de Deus, que geralmente na Bíblia eles vêm para fazer o juízo de Deus sobre o seu povo. É isso que João vê ali. Agora, verso 15, diz assim: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Vejam só, se eu chegar para você e disser assim, ó, tal dia, em tal hora, em tal mês, em tal ano, eu tenho um determinado compromisso para cumprir. Quando eu especifico para você hora, dia, mês, ano e a tarefa, ao dizer e falar assim, o que eu estou te comunicando? Que em algum momento bem específico, eu tenho uma tarefa bem específica para concluir. Em outras palavras, o texto está dizendo que aquilo que está profetizado para acontecer, no caso os anjos serem soltos, não acontece a qualquer momento. Acontece no momento bem específico e determinado por Deus. Nós vimos através, queridos, do texto lá na 5ª trombeta, que haveria um momento onde o abismo seria aberto e os gafanhotos seriam liberados. Mas aqui há uma outra classe de forças demoníacas que também vão começar a entrar em ação após esses anjos que estão atados forem soltos, representando os inimigos de Deus. O ponto é que o mal, ele não é absoluto. Para que ele possa agir, ele depende inclusive da própria concessão de Deus. Agora veja, virando a página da minha Bíblia, não sei se a sua é assim também, nós chegamos no verso de número 16. E o texto do verso 16 diz assim: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouviu o seu número. Vamos lá. Nós estamos estudando Apocalipse, e aqui nós estamos vendo que o exército do inimigo de Deus é composto de 200 milhões. Só que existe uma expressão que é chave aqui. O texto diz que João ouviu o número. Existe uma outra passagem em Apocalipse que essa expressão aparece novamente. Na verdade, só existe 2 lugares no Apocalipse que a expressão ouviu um número aparece. A primeira vez aparece lá em Apocalipse 7, quando diz assim, ó, eu ouvi um número que era de 144 mil. E agora aqui nessa parte, onde diz que o número do exército dos inimigos de Deus era de 200 milhões. O que o texto está dizendo para nós aqui? Um claro contraste
entre o exército do inimigo de Deus, 200 milhões, contra o povo selado do Senhor, 144 mil. O texto está dizendo que nessa batalha, de um lado, 200 milhões, de um outro lado, apenas 144 mil. Agora veja só, lá na quinta trombeta, esse exército vindo dos gafanhotos, eles eram apenas permitidos atormentar, causar angústia. Eles não tinham permissão para matar o povo de Deus, os escolhidos, os selados, jamais. Eles criaram uma situação de angústia profunda, e nós já vimos isso. Só que aqui a situação da sexta trombeta muda. Você vai ver comigo que eles não estão apenas atormentando, agora eles vão começar a matar a terça parte da humanidade. Queridos, cada detalhe do livro do Apocalipse vai montando um cenário, uma cena que vai descrevendo em perfeita ordem e clareza aquilo que vai acontecer nos eventos finais. Diante dos nossos olhos, ao lermos e estudarmos Apocalipse, Deus está revelando antecipadamente aquilo que espera os filhos de Deus, os selados do Senhor, antes do momento da breve volta de Jesus. Então o verso 16 está dizendo que assim como existe os selados de Deus, existe também o inimigo de Deus com seu exército que é superior em número ao povo de Deus. Agora veja comigo o que está dizendo o verso 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: assim nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de jacinto e enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terceira parte dos anjos, dos homens. Nós notamos aqui pela estrutura do texto, que João está tendo alguma dificuldade de descrever o que ele está vendo. A cena é assustadora, não é uma visão comum e normal. Ele está vendo elementos que até são comuns a ele, mas que nunca apareceu diante dos olhos dele esses elementos juntos. Um cavalo, cabeça de leão, cauda de serpente, e o cavalo ele solta pela sua boca fogo, fumaça e enxofre. Em cima do cavalo existe cavaleiros com couraça vermelho ardente, azul esfumaçado, amarelo sulfuroso, e João começa a descrever aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. Como eu disse para você, os gafanhotos eram responsáveis por atormentar o povo de Deus, mas não os matavam. Mas João se assusta ao ver que nesse momento, esse cavalo, ele não está apenas assustando. O texto diz que ele vem para matar 1/3 dos homens que estão sobre a terra. E a minha pergunta para você é a seguinte: olhando para o símbolo, o que significa um cavalo com cabeça de leão, que gospe fogo, enxofre e fumaça, com cauda de serpente? E a resposta não está nos lábios do pastor Marco, a resposta está na Bíblia. É através da Bíblia que nós encontramos as chaves para interpretarmos aquilo que está no Apocalipse. Eu tenho dito e repito, o Apocalipse é o livro que faz com que todos os livros da Bíblia se encontrem ali. Eu quero convidar você a vir comigo para o livro de Ezequiel, capítulo 38. Antigo Testamento, um pouquinho antes do profeta Daniel, nós temos Ezequiel, capítulo 38. O que significa esse animal que está soltando da sua boca fumaça, fogo e enxofre? Ezequiel 38, nós vamos ler o verso 22, Ezequiel 38, 22. Diz assim a palavra de Deus: contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas roupas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Um outro verso, outro capítulo, Salmo 11, verso 6.
Livro de Salmos, um pouquinho antes, capítulo 11, verso 6. Diz assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Você pode voltar lá para Apocalipse 9, ou seja, nesses dois versos nós vimos que fogo, enxofre e fumaça são símbolos usados por Deus quando Ele está colocando diante dos ímpios o seu juízo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui só para firmar o contexto e a gente ter certeza do que a Bíblia está falando. Qual história da Bíblia, do Antigo Testamento, te vem à mente quando Deus está fazendo juízo com fogo, enxofre e fumaça sobre o ímpio? Sodoma e Gomorra, exatamente. Ou seja, o que João está vendo aqui é que Deus está fazendo juízo, usando elementos comuns de juízo contra os ímpios. Ele está destruindo aqueles que se opõem ao seu governo, está usando uma linguagem, uma situação do Antigo Testamento: fogo, fumaça e enxofre. Verso de número 19 agora, diz assim: pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. O que nós percebemos é que esse animal, ele tem duas partes distintas nas suas extremidades. Na sua cauda ele não tem um rabo, mas ele tem uma serpente. Na sua cabeça ele não tem cabeça de cavalo, ele tem cabeça de leão. A cauda nós já vimos na mensagem anterior o que significa. Em profecia, cauda significa falso profeta. De acordo com Isaías 9, 14 e 15, em profecia, cauda significa falso profeta, com as suas mentiras e invenções. Mas te pergunto, e em profecia, o que significa boca? Porque é da boca que as pessoas estão sendo mortas. O texto não está dizendo que o cavalo está pisando, que o cavalo está batendo. O texto está dizendo que o juízo está vindo por meio da boca desse animal, desse cavalo com cara de leão. E para isso nós vamos à Bíblia novamente, só que agora não no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 16. Só virar uma ou duas páginas. Apocalipse, capítulo 16. Nós vamos ver do verso 12 até o verso 14. Diz assim o texto para nós: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espírito de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Queridos, Apocalipse capítulo 9, Apocalipse 16, eles caminham em paralelo. Você notou aqui comigo que no verso 13 diz por 3 vezes sobre a boca, boca, boca. O que isso está dizendo? Que antes de Jesus voltar, vai haver uma batalha última e final que nós chamamos de Batalha do Armagedon. Que nessa Batalha do Armagedon, o inimigo de Deus, aqueles que se aliarem a ele, vão usar da boca como um armamento contra Deus e o povo de Deus. Dentro do contexto profético, no final dos tempos, na ideia da sexta trombeta, quando a batalha do Armagedon foi instaurada, será a boca, o instrumento, o armamento que Satanás, os seus seguidores, irão usar contra Deus e o seu povo. Ou seja, nesse contexto de profecia, boca significa um armamento. Agora veja só, queridos, na sexta trombeta, nós temos 4 anjos que estão atados na beira do rio Eufrates. Lá em Apocalipse capítulo 7, nós temos outros 4 anjos, que eles no caso estão segurando os ventos para que os ventos não causem destruição. Em Apocalipse capítulo 9,
esses anjos, eles não estão segurando ventos, eles estão impedindo que forças demoníacas avancem sobre a terra. Quando esses anjos forem soltos, a eles é dado a ordem para liberar forças demoníacas para vir sobre a terra. Essas forças não estão vindo apenas para ferir, mas para matar o ser humano. E essas forças demoníacas, o seu poder, a sua autoridade, o seu armamento está na boca. Boca está dizendo que é o instrumento pela qual o inimigo de Deus, junto com os seus, atacará o povo de Deus e o próprio Deus. E se você ler a fundo o texto, você nota comigo claramente que o texto não está falando de uma guerra, de uma batalha militar. O texto não está dizendo de um conflito que acontece literalmente lá no Oriente Médio, não é isso. A ideia do texto é falar sobre uma guerra, uma batalha que acontece aonde? Na mente das pessoas. Você lembra que lá na quinta trombeta, o homem substituiu Deus por ele mesmo, onde nós tínhamos a Bíblia como norma de fé e de vida para todas as coisas, o intelecto humano foi colocado no lugar. Nós substituímos a lógica divina pela razão humana. E a partir dessa mudança, a sociedade começou a sofrer os efeitos e as consequências da sua própria escolha. E o que nós temos como resultado disso? Nós temos uma sociedade que está sendo dilacerada pela absoluta ausência de Deus. E cada vez mais nós estamos notando um aprofundamento da crise social que vai desencadear na última batalha, na Margedon, que é a batalha entre Deus e o seu inimigo. A atual sociedade, queridos, está experimentando as consequências de ter se distanciado e rejeitado a Deus. Veja que interessante. De um lado, nós temos um grupo que quer substituir a Deus pelo ateísmo, jogando as pessoas num poço sem fundo de ignorância, vazio existencial e falta de sentido e direção na vida. De um outro lado, por incrível que pareça, nós temos um grupo de líderes religiosos, senhores feudais das suas igrejas, que estão substituindo a mensagem pura e verdadeira do Evangelho, que é uma mensagem de arrependimento dos seus pecados, preparação para encontrarmos com Cristo Jesus, por uma mensagem que promove êxtase emocional, que promete prosperidade material e que se agarra à política como um meio de transformar a sociedade e a vida. E como consequência disso, queridos, nós temos visto em auditórios, em cultos, em igrejas, muito arrepio, mas pouco arrependimento. E eu queria lembrar você nesta manhã que a mensagem central do Evangelho é uma mensagem de arrependimento dos pecados e uma mensagem de preparação para a breve volta de Jesus. A sexta trombeta nos coloca no tempo do fim. Ela está nos chamando para a preparação para a batalha do Armagedon. Deus está enviando para esse mundo a sua mensagem. Quando chegarmos em Apocalipse 14, nós vamos ver que Deus está preparando, através das 3 mensagens angélicas, um povo que ao pregar esta mensagem anunciará que somente Deus e mais ninguém deve ser adorado, pois Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e de todo o universo. Agora veja, enquanto Deus está trabalhando para atrair as pessoas a si, para conquistar o coração das pessoas, de um outro lado existe todo um trabalho para substituir o evangelho verdadeiro de Deus pelas mentiras e invenções humanas. E é exatamente nesse contexto que as forças demoníacas começam a atormentar as pessoas, levando-as ao desespero e até a morte, seja emocional, física ou espiritual, tudo por conta da ausência da palavra de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O Apocalipse não está falando sobre morte e desespero. Eu acho interessante, existem indivíduos que estudam o Apocalipse mais interessados em saber quem e quantos vão se perder, do que propriamente para conhecer a graça salvadora de Cristo Jesus. Alguns que parecem torcer para que apenas um grupo pequeno no final dos tempos venha se salvar. Queridos, a mensagem do Apocalipse, ela é o oposto. Ela está dizendo que Deus está trabalhando até o limite, até o ponto final, para salvar
todas as pessoas possíveis, inclusive os próprios inimigos de Deus. Nós estamos vendo que até a sexta trombeta, as portas da graça e da misericórdia estão escancaradas. O livro do Apocalipse é um livro de esperança que chama a todos, inclusive os inimigos de Deus, a oportunidade do arrependimento. Até o momento da porta da graça, todos os filhos de Deus nessa terra poderão se salvar. A mensagem do Apocalipse é de salvação, de esperança. Se você tem na sua casa, na sua vida alguém que você olha e está completamente perdido, que você vê longe de Deus, que você julga não ter esperança para esse indivíduo, saiba que Deus vai trabalhar com ele, com ela, por ele, até o momento do fechamento da porta da graça. Deus não vai desistir de nós até o fim. Se Ele não vai desistir, muito menos nós deveríamos desistir. Por isso eu encorajo você, pai e mãe, não importa quem seja ou qual seja a situação, continue orando por essa pessoa que você ama. Deus não vai desistir dela até o momento do fechamento da porta da graça. E agora eu quero terminar aqui a sexta trombeta, lendo o que está escrito no verso 20 e 21. Os dois últimos versos da sexta trombeta, que diz assim, Apocalipse 9, verso 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Queridos, qual que é a conclusão da sexta trombeta? A sexta trombeta está colocando aqui as características daquilo que aparece em Apocalipse 21 e 22, dizendo sobre aqueles que não vão entrar na Nova Jerusalém. O texto está dizendo que essas características estão na vida daqueles que infelizmente não vão entrar na Nova Jerusalém. Na verdade, o texto está nos dando uma descrição clara do que é a sociedade moderna. O texto está dizendo sobre o homem que produz ídolos e religiões, o homem o qual procura interpretar a Deus, tirando a mensagem do evangelho verdadeiro do coração das pessoas. Por isso a mensagem da sexta trombeta é uma mensagem de advertência, é uma mensagem de alerta. Por favor, coloque atenção, você está vivendo no momento último, final dessa história. Ao mesmo tempo que somos privilegiados por vivermos nesse momento, nós temos a maior de todas as responsabilidades de cuidarmos da nossa vida, da nossa salvação e pregarmos aquilo que nós vamos ver em Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas hoje estão dispostas verdadeiramente a aceitar na sua vida uma mensagem que está nos levando a compreender que as coisas tendem a piorar e não melhorar? Quem está disposto a abraçar para a sua vida que, com o passar do tempo, embora nós ouçamos os passos de um Deus que se aproxima, a gente também vai passar por uma grande crise final? Quem está disposto a abraçar uma mensagem que diz que, embora o Senhor seja o nosso pastor, Ele não vai nos poupar de vivermos uma crise sem precedente? Quem está disposto a abraçar uma mensagem que quer transformar a nossa vida, crucificando o nosso eu com as nossas paixões, gosto, preferência, abrirmos mão daquilo que a gente entende ser o melhor para a nossa vida, por algo que Deus sabe que é o melhor para a nossa vida, custando às vezes o nosso conforto, o nosso bem-estar, os nossos planos, projetos e futuros? Queridos, a grande verdade é que o povo remanescente de Deus sempre foi minoria. É minoria. E vai continuar sendo minoria. Eu não estou torcendo por isso, eu estou constatando um fato histórico, um fato presente, um fato futuro. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos pregar o evangelho, ao contrário, o evangelho vai ter que ser pregado para todo mundo, e ele vai ser pregado comigo ou semigo, mas isso não vai mudar a realidade, que o povo remanescente é um povo pequeno. Todavia, embora sempre a minoria, esse povo remanescente, por colocar Deus como o primeiro, o melhor e o centro na sua vida, foi responsável, com a ajuda e poder do Espírito Santo, para fazer com que a mensagem do Evangelho fosse disseminada a todo mundo. Por isso, como igreja adventista do sétimo dia, a nossa preocupação
nunca deve ser andar com a maioria, sermos maioria, muito menos nos conformar com a maioria, mas pregarmos o evangelho para a maioria. O nosso propósito nunca será sermos como a maioria, andarmos com a maioria, nos tornarmos maioria, mas pregarmos o evangelho para a maioria. Dessa forma, nós entendemos que o Apocalipse, na sexta trombeta, ele termina dizendo para nós que um juízo está vindo, que uma mensagem deve ser pregada e que uma grande batalha nos espera. E termina assim o sexto selo. Só que se você olhar a Bíblia no que vem agora, no capítulo 10, você nota algo diferente e interessante. Nós notamos que começou com a primeira, segunda, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, e quando vai ser tocada a sétima trombeta, não tem anjo, não tem trombeta. Termina a sexta trombeta, não tem a sétima trombeta. Nós temos no capítulo 10, que começa falando sobre algumas coisas, e só lá no capítulo 11, verso 15, é que aparece o anjo com a sétima trombeta. Ou seja, há um interlúdio aqui. Por uma questão lógica, eu vou deixar esse interlúdio de lado, nós vamos estudá-lo nas duas próximas mensagens, e hoje eu quero terminar a sétima trombeta com você. Então eu quero te convidar a vir comigo para Apocalipse capítulo 11, verso 15. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Diz assim para nós, vamos ler o 15 e o 16. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Verso 16. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Olhe para mim e pense aqui comigo. A sexta trombeta, ela descreve o tempo que antecede a volta de Jesus. Então, o período da sexta trombeta termina com a volta de Cristo Jesus. E eu pergunto para você, qual esse tempo que antecede a volta de Jesus? Pela graça de Deus é o tempo qual nós estamos vivendo, queridos. Profeticamente falando, nós somos a geração que temos a esperança de ver Jesus voltar nos nossos dias, na nossa geração. Nós vivemos no tempo da sexta trombeta. Eu não posso afirmar que ele virá amanhã ou depois de amanhã ou daqui 3 anos. Mas pela Bíblia, não existe um outro povo ainda a ser levantado e surgir para esperar e pregar a volta de Jesus. Então, se a sexta trombeta fala do tempo que antecede a volta de Jesus, a minha pergunta para você é a seguinte: qual é o tempo da sétima trombeta? Se a sexta trombeta termina com a volta de Jesus, qual é o tempo para a sétima trombeta? Veja o que está escrito no verso 17. A Bíblia responde a nós. Diz assim o texto: dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Eu não sei você, mas eu notei a falta de um elemento aqui no texto. O texto diz assim para nós, aquele que é e que eras. Se você lê o Apocalipse atentamente, você nota que por algumas vezes João fala assim, Deus é aquele que era, que é e o quê? E que há de vir, o que será. Mas essa parte não tem no texto. Por que que não tem? Porque de acordo com a sétima trombeta, Jesus já veio. A sétima trombeta está falando do tempo o qual sucede a volta de Jesus. Sexta trombeta termina com a volta de Jesus, sétima trombeta começa depois do período da volta de Jesus. Leia comigo aqui agora o que está escrito no verso de número 18. Diz assim o texto: na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Queridos, esse verso que nós acabamos de ler aqui, ele é um verso chave
para entendermos todas as coisas que virão depois da sétima trombeta. Até a sétima trombeta, nós chamamos o livro do Apocalipse de um livro histórico. A primeira parte até aqui é a parte histórica de Apocalipse. Daqui para frente nós temos a parte escatológica, que nos traz para o último momento dessa terra. Apocalipse 11:18 é um centro divisório de duas partes. E nós só conseguimos entender Apocalipse nos seus últimos 11 capítulos se nós entendermos bem exatamente esse verso aqui. Não sei se você notou, mas no centro, no meio do evangelho, tem uma palavra que é chave, uma palavra que está aqui, julgados. O texto está dizendo que existe um julgamento a caminho. Mas pastor, Jesus não morreu na cruz? Jesus não salvou todo mundo? Recentemente, a minha família e eu, nós fomos assistir uma peça de Páscoa numa igreja próximo daqui, uma baita de uma igreja linda, e uma estrutura extraordinária. Um pessoal querido, que recebeu a gente da melhor maneira possível. E no final daquele espetáculo todo, foi feita ali uma mensagem de reflexão. Uma mensagem linda, mas uma mensagem incompleta. Porque para o mundo cristão, protestante, evangélico, católico, tudo se cumpriu na cruz. A cruz é suficiente. Tudo acabou e aconteceu ali. Queridos, a cruz, ela é extraordinária, necessária, algo que não existe palavreado humano para descrever o que Deus em Cristo Jesus operou ali. Só que a cruz não é o término do processo do plano da salvação. Existem coisas que acontecem depois da cruz, existem coisas que acontecem na volta de Jesus, existem coisas que acontecem depois da volta de Cristo Jesus. A mensagem adventista do sétimo dia, embora acredite plenamente no sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz, ela entende que a cruz não é o fim de todas as coisas, mas parte de um processo que nos levará ao fim de todas as coisas. E da cruz até o momento onde toda a ordem será restaurada no universo, existe o julgamento. E se você notar atentamente, inclusive a Bíblia, ela traz vários textos sobre isso, eu queria usar aqui, eu não vou ler, mas por exemplo, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim, que depois da sua morte, ressurreição, ascensão, entronamento, Deus colocou debaixo dos pés de Cristo Jesus todos os seus inimigos. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas o mesmo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, diz que Jesus, ele está reinando no meio dos seus inimigos. Você entende que, embora Jesus foi declarado o rei do universo de fato e direito com a sua entronização, aqui na terra, nós ainda temos o domínio de Satanás? Porque o mal não é apenas de iniciativa do coração humano, embora, abro parênteses, às vezes o inimigo não precisa de ter trabalho nenhum comigo. Eu por mim mesmo, não preciso nem de ser tentado, faço besteira e peco sem que ninguém, nem o inimigo precise de me tentar. Ainda que o diabo deixasse a terra, a natureza que vive em mim me leva, tempo após tempo, momento após momento, a pecar. Mas é notório que, embora Cristo Jesus é o rei do universo, aqui na terra, ele reina no meio dos seus inimigos. Só que o mesmo Paulo, em 1 Coríntios 15, está dizendo o seguinte, que vai chegar o dia, e nós aguardamos por esse dia, que todas as forças antagônicas a Deus serão destruídas. E esse é o elemento que vem pelo julgamento. O julgamento é aqui, vai dar a Deus e a nós a condição de vermos, em definitiva, a destruição de todo o mal. E, enfim, Cristo de fato e direito reinará na presença de Deus com os santos, sem a presença de nenhum elemento estranho ou seus inimigos. Mas para que isso aconteça, existe no meio do caminho um elemento que é o elemento de juízo, o julgamento de Deus. E eu disse para você que o verso 18 ele tem que ser bem entendido. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte nessa manhã. O que significa no topo do verso quando diz assim,
Na verdade, as nações se enfureceram. A gente vai ver logo mais em Apocalipse 12, 17, que Satanás ficará irado, sabe que pouco tempo lhe resta. Ele vai se unir às duas bestas que são poderes políticos. E queridos, quando Satanás se irar, juntar-se aos poderes políticos, às duas bestas, uma grande perseguição vai ser levantada contra os filhos de Deus. A ira de Satanás vai levar os filhos de Deus a viver novamente tempo de dura perseguição. Agora veja, se de um lado Satanás se ira e coloca perseguição sobre o povo selado de Deus, o texto diz também para nós aqui que, porém, chegou o tempo da ira de Deus. Eu pergunto para você, o que significa o tempo da ira de Deus? Se você virar as páginas da Bíblia, Apocalipse capítulo 15, verso 1 diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Eu tenho dito que durante as 6 trombetas, Deus tem tido paciência, procurado arrependimento dos pecadores, do ímpio e do impenitente. Quem quiser se salvar até a porta da graça, receberá salvação. Mas quando a cólera, a ira de Deus alcançar o seu limite, Deus vai derramar as suas pragas. Agora veja só, e aqui é um ponto bem importante. Quando eu preguei aqui na Páscoa, eu disse para você que o Êxodo fala, ou melhor, que o Apocalipse fala do último Êxodo, do Êxodo final. Depois do Êxodo final de Apocalipse, não tem mais Êxodo, porque nós viveremos eternamente na pátria do Senhor, no país que Deus colocou Nova Jerusalém como a capital do universo. Apocalipse fala de um último Êxodo, e elementos do Êxodo, lá do povo de Israel, se repetem no Êxodo final em Apocalipse. Uma delas são as pragas. Mas pastor, por que em Êxodo tem 10 pragas, em Apocalipse 7 pragas? Número 7 significa completude, totalidade. Em Apocalipse completou a totalidade da ira de Deus. 7 pragas caem. E eu não sei você, mas durante muitos anos da minha vida, quando eu pensava nesse tópico, eu temia. Como é que a gente vai viver num período de praga? Sem contar as maluquices e invenções que as pessoas tentam para descrever o que vão ser as pragas. Assim como as pragas lá do Egito só atingiam os inimigos de Deus, no final dos tempos, as pragas só vão atingir aqueles que são contra Deus. Se você é um filho de Deus, foi selado com o Espírito Santo, não se preocupe, as pragas não vão atingir a sua vida e a sua casa, amém? Elas são o julgamento de Deus aos ímpios, aqueles que não aceitaram ao Senhor. Agora, você leu aqui comigo sobre o tempo determinado para serem julgados os mortos. Apocalipse 20 fala que os mortos vão ser julgados depois do milênio. Só que a Bíblia, querido, ela fala do julgamento sob 2 aspectos, um positivo e um negativo. Apocalipse 19 fala que os pecadores, e todos nós indistintamente somos pecadores, nós os pecadores, ao passarmos pelo juízo de Deus, nós vamos sair dele como? Salvos. Nós ganhamos perdão, vida eterna. Ou seja, para os filhos de Deus, o juízo é uma boa notícia. Nós não precisamos temer o juízo ou procurarmos evitar o juízo, ao contrário, eu estou esperando ansiosamente o dia que Jesus vier, porque Deus vai me julgar e Deus vai despejar um caminhão de toneladas de graça sobre a minha vida, e a graça de Jesus vai conceder a mim perdão, salvação e vida eterna. O juízo para quem está preparado, está esperando a volta de Jesus, é uma grande notícia. Deus vai vindicar a sua causa e a sua vida. Lembra que Jesus Cristo é o nosso juiz, mas Ele é quem também? O nosso advogado. E que melhor advogado você pode ter do que Jesus? Quem poderia te defender melhor do que Jesus? E Jesus, como advogado, Ele não vai abrir mão da declaração de culpa. Você é culpado,
mas Ele vai mostrar os méritos dele. Os méritos dele é suficiente para te tornar completamente perdoado e salvo, amém? Só que, existe aqui um ponto. Eu disse para você que tem dois elementos, um positivo e um negativo. E leia comigo que está escrito no finalzinho do verso, lá embaixo, na última linha. E para destruíres os que destroem a terra. Ponto positivo, aqueles que aceitaram a Cristo, você passou pelo juízo, salvo. Só queridos, existe aqui um grupo que não vai se salvar. E veja só, dizer o que eu vou dizer não é falta de amor. Falta de amor seria se eu não dissesse o que eu vou dizer. Diante do juízo divino, nem todos vão se salvar. Dizer isso não é falta de amor. Não dizer isso seria falta de amor. Vivemos num tempo de graça. E nós precisamos, aos que nós amamos e aos que nós não amamos, contarmos e falarmos que, infelizmente, embora João 3,16 diz que Jesus Cristo morreu por todos da terra, nem todos vão se salvar. E o texto diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. E o que esse verso, ou melhor, essa frase significa? E aqui a gente tem a beleza da Bíblia. A Bíblia se interpreta e se explica. Essa expressão, o background dela está lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 11 até o verso 14. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, Gênesis 6. Você sabe da história. É a história de Noé. Os dias de Noé eram dias onde o mundo estava perdido, completamente perdido. Gênesis 6, verso 11. Diz assim o texto: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolver dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. E aqui está suficiente. Querido, por uma questão de tradução, o texto não deixa claro a conexão com esse verso com o Apocalipse. E me permita aqui recorrer à Bíblia hebraica, ou a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Procurarmos o máximo possível encontrar o original. Abro parênteses, vou ler ipsis literis o que está escrito no original. Diz assim o texto: Deus viu do céu como toda a carne da terra estava destruindo a terra. E Deus disse: porque eles estão destruindo a terra, eu vou destruir eles da terra. A Bíblia está dizendo que vai chegar um momento que Deus vai destruir todos aqueles que destroem a terra. Assim como houve um julgamento lá nos dias de Noé, houve tempo de preparação, pregação do Evangelho, mas chegou um momento que houve um juízo, e ninguém mais poderia se converter ou entrar na arca depois que a porta se fechou. O mesmo vai acontecer no momento final deste mundo. E a gente viu aqui que Deus vai cuidar de destruir aqueles que destroem a terra. E como que as pessoas estão destruindo a terra? Da mesma forma como foi nos dias de Noé: imoralidade, corrupção e a distorção da imagem de Deus. Mas existe um outro verso que traz um pouco mais de luz sobre isso. Jeremias 51, 25. Antigo Testamento. Jeremias 51, 25 diz assim a respeito desse mesmo episódio. E eu, embora vou ler aqui, vou buscar também a referência na Bíblia hebraica, na Septuaginta. Isso está disponível gratuitamente na internet, existem vários livros, é de fácil acesso. Diz assim Jeremias 51, 25. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. O que nós temos aqui?
nós temos a descrição daquilo que é a antiga Babilônia. A arqui-inimigo de Deus é aquela que nesse momento da história está lutando para destruir a terra, e quando diz destruir a terra, destruir o próprio Deus e os filhos de Deus. E queridos, a mensagem da sétima trombeta termina dizendo que em algum momento da história futura, o nosso Deus vai colocar um ponto final e destruir por completo toda iniciativa do mal. A mensagem final da última trombeta é uma mensagem que diz que depois da volta de Jesus, o grande conflito terminará, o caso de todas as pessoas será julgado, e finalmente Deus estabelecerá para toda a eternidade uma ordem perfeita no universo, de modo que o mal, embora seja possível, nunca mais se levantará. A sétima trombeta termina com uma mensagem de esperança, que embora exista uma crise a caminho, aqueles que forem fiel a Deus até a morte, vão ver o mal sendo destruído por completo e gozar a eternidade como um todo. Nesta semana, no nosso culto familiar, nós estamos lendo esse livro aqui, Os Ungidos, é o Profetas e Reis na versão contemporânea de Ellen White. E lendo sobre Daniel e seus amigos na fornalha. Na última parte, essa daqui, nós lemos um texto para os nossos filhos. E no momento em que eu lia, e a Ingrid estava do meu lado, me ocorreu algo na mente, baseado no texto que está aqui. Eu não sei você, mas eu ainda cresci e peguei uma fase da nossa igreja, onde a gente tinha, por exemplo, domingo à noite, o que tinha na igreja antes do culto? Alguém se lembra? Antes do culto. Classe bíblica. Culto à noite, domingo evangelístico. Olha, no meu primeiro ano de ministério ainda, não faz muito tempo, 2011, eu me lembro de uma igreja que fez 90 noites de evangelismo. A minha igreja chegou a fazer 60. Não sei se você lembra das campanhas de tenda, dos pregadores. Muita gente velha aqui, né? Aquelas campanhas onde os pregadores, eles pregavam sobre o quê? Apocalipse, Daniel. E queridos, você se lembra daquele slide que eles passavam assim, ó, crec, sabe aquelas, eu nem sei o nome daquilo. Agora, veja só, quantos de nós assistindo aquilo tudo, a gente era tocado pelo medo. Queridos, pessoas se decidiam pela mensagem adventista por medo de se perder. Terminava o culto, as pessoas estavam sentadas no banco, mas o coração debaixo dele. Medo. Agora, escuta o que eu vou lhe dizer. A motivação era completamente errada. A gente não pode aceitar Jesus, se batizar, vir para a igreja, fazer trabalho missionário, servir a Deus por medo. Essa não pode ser a motivação. Onde há o amor, o que o amor faz? Tira fora o medo. Agora a minha pergunta para você é a seguinte: a mensagem estava certa ou errada? Certa. O problema não era a mensagem, era a motivação. E sabe, um dos desafios que nós enfrentamos é o seguinte: a gente começa a vir para um extremo, e vem, e de repente o pêndulo fica no extremo, que a hora que você solta o pêndulo, o que acontece com ele? Ele vai na mesma velocidade por outro extremo. Se de um lado, queridos, nós por ouvirmos sobre o julgamento, juízo, eventos finais, Armagedon e toda essa coisa, a gente era levado a algumas decisões por medo. Quando se soltou o pêndulo ao longo dos anos, o problema não é que não tem mais a motivação, o problema é que não tem mais nem a mensagem. A gente jogou fora a água suja, a banheira e o bebê. Porque embora a motivação era errada, a mensagem ainda continua sendo verdadeira. E o que eu estava lendo para os meus filhos, a gente gastou alguns minutos conversando com eles, é o que está escrito aqui, o Guilherme vai colocar na tela, diz assim: as lições a serem aprendidas com o que aconteceu na planície de Dura
são muito importantes. No tempo do fim, muitos servos de Deus serão humilhados e maltratados por pessoas dominadas pela inveja e pelo fanatismo religioso. E me veio à mente o que eu falei para as minhas crianças ali no culto, eu vou compartilhar com você. Se a gente não consegue dominar o apetite, se a gente não consegue dominar as paixões, se a gente não consegue dominar os sentimentos, se a gente não consegue dominar o dinheiro, se a gente não consegue dominar os impulsos, se a gente não consegue dominar a nossa própria vida, que preparo nós estamos tendo ou dando para os nossos filhos para o dia que nós somos maltratados e humilhados por fanáticos religiosos? O problema é que nós estamos educando a nós mesmos e aos nossos filhos como se a gente fosse viver eternamente aqui nessa terra. Eu vou te dar uma prova disso. Qual que é a pergunta que geralmente nós temos para os nossos filhos ou para os filhos dos outros? Escuta, quando você crescer, o que é que você vai ser? Você está vendo que a nossa identidade, ela é pautada pela nossa profissão, pela nossa carreira profissional. Quando na verdade a nossa identidade deveria ser pautada por aquilo que Deus está prometendo que a gente vai viver e ser por toda a eternidade. Qual que é a minha identidade? Eu sou um cristão adventista do sétimo dia. Tudo que vem depois disso é consequência daquilo que é a minha identidade, indefinida por ser cristão e adventista. E nós não deveríamos, por conta de motivações erradas, negligenciarmos o ensino verdadeiro daquilo que espera os nossos filhos e a nós mesmos. O texto termina dizendo: elas ficam iradas especialmente contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, e por fim um decreto universal declarará que elas merecem o quê? Morrer. Em algum momento, e eu não estou aqui apelando a um medo, mas eu estou com um livro na mão, dizendo de algo que a gente espera que vai acontecer. Nós vamos ser ameaçados de morte. Se a gente precisou de tirar o metiolate do ferimento do joelho porque arde, o que a gente vai conseguir suportar na vida? Nós não deveríamos omitir da nossa igreja, da nossa vida, dos nossos filhos a verdade, queridos, que se nós vivemos antes do tempo da volta de Jesus, nós precisamos entender que o futuro que nos aguarda e nos espera não é um bom futuro. E se não é um bom futuro, hoje o meu papel é me preparar o máximo e o melhor que eu puder, aguardando a breve volta de Jesus. Mas eu olhei para os meus filhos e disse: mas não se preocupem, porque além de tudo, esses momentos vão ser rápidos, passageiros, curtos. Deus não vai permitir que a gente fique sofrendo além da conta. E o texto termina dizendo: o povo de Deus deve deixar claro que nada é capaz de forçá-lo a concordar, no mínimo que seja, com o culto falso. Para o coração fiel, meras leis humanas são insignificantes diante da palavra do Eterno. Ele obedecerá à verdade, mesmo que o resultado seja o quê? A morte. Queridos, nesta manhã, o meu apelo para você e para mim, para o meu lar, para todos nós, e eu amo você e a nossa igreja. Olhe para mim, escuta o que eu vou lhe dizer. 2 verdades da nossa igreja. Por metro quadrado, eu nunca vi uma quantidade tão grande de gente boa. Como a nossa igreja, na sua totalidade, é formada de gente boa. Gente boa. E se eu estou falando de você que está aqui, gente boa. Segunda verdade, quantos talentos nós temos na nossa igreja? Se eu quisesse apresentar aqui cada sábado talentos diferentes, como eu fiz hoje de manhã, eu tenho 52 sábados e todos eles serão preenchidos. E queridos, como pastor, eu quero preparar a minha família e estar junto no preparo com você para a gente viver junto por toda a eternidade. Se eu sentir algo diferente disso no meu coração, eu preciso de renunciar à minha cadeira como pastor aqui. Porque eu tenho que orar, trabalhar para que a gente viva junto aqui, se preparando para o céu. Mas eu peço em nome de Jesus, por favor, ao terminarmos essas 3 mensagens das 7 trombetas, tenha claro que nós estamos esperando Jesus Cristo que vem e não tardará. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Entre agora e a volta de Jesus, nós teremos um grande conflito. Estejamos prontos e preparados. Não existe uma chance, uma outra vida, senão essa que você tem. Faça de Deus o centro melhor da sua vida. Vive intensamente a vida com Deus. Se prepare os seus filhos. Não omitam deles as verdades presentes na Bíblia, no Espírito de profecia. Porque, queridos,
Quem ganhou a salvação, ganhou o quê? Tudo. Quem perdeu a salvação, perdeu o quê? Tudo também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome e no amor de Cristo Jesus, que as mensagens da Bíblia venham moldar a nossa mente, o nosso coração e a nossa existência. A religião não é uma parte entre outras, mas é a parte dominante da nossa existência. Que ela possa estar no topo das nossas escolhas e decisões. Que ela venha moldar a maneira como nós nos relacionamos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa saúde, no que comemos, que bebemos, a maneira como gerimos e lidamos com as coisas do Senhor aqui na nossa igreja. Bom Deus e bom Pai, santifica-nos e ajude-nos a santificarmos o nosso lar. Que na nossa igreja nós possamos ter o batismo do Espírito Santo, crescermos na leitura e compreensão da Bíblia, termos sede de oração e servirmos ao Senhor com o nosso melhor. Dá-nos a Tua bênção, Pai, para hoje e para toda a eternidade. E quando Jesus voltar, todos aqui, sem ninguém ficar de fora, possamos estar juntos para vivermos eternamente contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Um bom restante de sábado para você. Eu espero aqui novamente às 5:30 da tarde. Bênçãos de Deus a todos.